Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Eu sou Débora Rabelo, trago agora a continuidade do nosso estudo da obra O Céu e o Inferno, segunda parte, a partir dos exemplos, capítulo 1, o passamento. Então vamos à continuação deste estudo. Estabeleçamos inicialmente, à guisa de princípio, os quatro seguintes casos, que podem ser considerados situações extremas, entre as quais há uma infinidade de gradações. 1. Se no momento em que se extingue a vida orgânica, o desprendimento do perispírito estiver completamente finalizado, a alma não sentirá absolutamente nada. 2. Se no momento da extinção da vida orgânica a coesão dos dois elementos apresenta-se em pleno vigor, produz uma espécie de ruptura que imprime uma sensação dolorosa na alma. 3. Se a coesão é fraca, a separação é fácil, transcorrendo sem choques. 4. Tendo a vida orgânica cessado por completo, se ainda existirem numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito, a alma poderá sentir os efeitos da decomposição do corpo até que o laço esteja inteiramente desfeito. Disso resulta que o sofrimento que acompanha a morte está subordinado à força de aderência que une o corpo e o perispírito, que tudo o que pode ajudar a diminuir essa força e a acelerar o desprendimento torna a passagem menos penosa. E por fim, que, se o desprendimento ocorrer sem nenhuma dificuldade, a alma não experimentará nenhuma sensação desagradável resultante do processo. Na passagem da vida corporal para a vida espiritual, produz-se ainda um outro fenômeno de importância capital, o da perturbação. Nesse instante, a alma experimenta um entorpecimento que paralisa momentaneamente suas faculdades, neutralizando, ao menos uma parte, as sensações. É como se a alma estivesse, por assim dizer, num estado de catalepsia, de forma que quase nunca testemunha de modo consciente seu derradeiro suspiro. Dizemos quase nunca, porque há casos em que a alma pode dele ter consciência, como logo veremos. A perturbação, portanto, pode ser considerada como um estado normal no instante da morte, sendo sua duração indeterminada, variando de algumas horas a alguns anos. À medida que a perturbação se dissipa, a alma encontra-se na situação de alguém que sai de um sono profundo. As ideias são confusas, vagas e incertas, sendo como se fora através de um nevoeiro. Pouco a pouco a visão se declara, a memória retorna entre a alma e a alma se reconhece. Esse despertar, no entanto, é bem diverso, de modo com cada indivíduo. Para uns é calmo e proporciona uma sensação agradável, para outros é repleto de terror e de ansiedade, qual fora terrível pesadelo. O momento do último suspiro não é, portanto, o mais penoso, porquanto, em geral, a alma não tem consciência de si mesma, mas, antes dele, a alma sofre por conta do declínio orgânico durante as convulsões de agonia e depois pelas angústias da perturbação. Destaquemos que tal situação não é geral. A ansiedade e a duração do sofrimento, como dissemos antes, são proporcionais à afinidade existente entre o corpo e o perispírito. Quanto mais for essa afinidade, mais longos e penosos são os esforços do espírito para se desprender de seus laços. Mas há pessoas nas quais a coesão é tão fraca que o desprendimento se faz por si só e de maneira natural. O espírito separa-se do corpo como um fruto maduro desprende-se de seu caule. É o caso das mortes calmas e despertares pacíficos. O estado da alma é o principal fator determinante da maior ou menor facilidade de desprendimento. A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional.
a ligação do espírito à matéria, atingindo seu máximo no caso do homem, no homem cujas preocupações encontram-se todas na vida e nos prazeres materiais, sendo quase nula no caso daquele cuja alma depurada identificou-se antecipadamente com a vida espiritual, dado que a lentidão e a dificuldade de desprendimento são proporcionais ao grau de depuração e desmaterialização da alma. Depende de cada um de nós tornar tal passagem mais ou menos fácil ou penosa, agradável ou dolorosa. E agora vamos à leitura das duas notas de rodapé. 1. Na ciência do magnetismo animal, o sonambulismo era provocado pelo magnetizador, resultando no desprendimento da alma do sonâmbulo de seu corpo, como num sono mais profundo. Neste estado, é possível, por um comando, provocar a paralisação ou estado de inércia e insensibilidade das partes do corpo, ou catalepsia. Esse fenômeno, que pode ser provocado, difere do sono natural, estado de letargia, suspensão geral ou aparência da morte. Observação número 2, nota número 2, aliás. A constituição do corpo físico é a mesma para todos. Difere o perispírito, que é mais denso e próximo do mundo corporal para os espíritos inferiores, mas que se torna menos denso, desmaterializado, sutil ou proporcionalmente à evolução espiritual do ser. O aperfeiçoamento dá maior liberdade, mobilidade, leveza e expansibilidade ao perispírito. Assim, no mundo espiritual, o espírito elevado tem melhores recursos para interagir e atuar no bem. Quanto mais nós estivermos desprendidos desta materialidade, evoluídos espiritualmente também, moralmente, nas atitudes do bem, nos pensamentos elevados, na prática da oração, na prática daquilo que pensamos e dizemos, vibrando em regiões tranquilas, vibrando com o amor, com o perdão, com a solidariedade, com bons sentimentos, cultivando cada vez menos vícios, orgulho, vaidade e egoísmo, mais fácil será este desprendimento de um corpo que nós sabemos que é apenas um veículo utilizado aqui neste mundo e voltará a ser pó, e que na verdade o que eu sou e quem eu sou é este espírito que se reveste do perispírito, e este corpo apenas é um veículo para agir neste mundo. Mas eu não sou este corpo físico, eu estou neste corpo físico. Mas, quanto menos consciente disto, quanto mais endurecido o espírito na materialidade, a vida aqui acaba e ponto final, na posse das coisas e de tudo, mais dificuldade haverá a este espírito de se desprender deste corpo físico. E não raros são aqueles espíritos que observam lentamente ou por muitos tempos o apodrecimento do seu corpo físico por se negar a se desvincularem dele, certo? Então esta foi mais uma parte do nosso estudo de O Céu e o Inferno, e no próximo vídeo daremos continuidade a este estudo, certo? Vamos na nossa leitura, sempre reflexão parte a parte, pouco a pouco, e assim os nossos vídeos não serão extensos e poderemos aproveitar com muito mais firmeza e qualidade, certo? Eu sou Débora Rabelo, um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe. E até a próxima.